Falar da minha convidada é fácil, porque tenho imensa admiração pela pessoa dela. Desde a primeira vez que a conheci, sabia que ela era esse tipo de gente, um caso raro de gente aberta para escutar, para compreender e para ajudar, sem querer nada em troca por isso. Dona de um coração enorme, ela é a melhor incentivadora de pessoas que já conheci. E pelo que eu saiba, nunca nem passou na porta de um curso de coaching. É da natureza dela ser assim, incrível, linda, amável e gentil. Minha querida amiga Inês Moreira está aqui. É uma honra tê-la aqui comigo. Gostou? Gostei. Então, eu sempre faço essa Abertura, apresentação, que é primeiro para a gente tirar, esse assim, quebra, essa né? quebra e a Aham. gente começar a conversar igual a gente conversa, tá, gente? Nós duas, a gente fica 4 horas conversando Ou ou mais. mais sobre a vida, sobre tudo. Então, assim, a gente já tem essa facilidade de comunicação. E Inês está aqui hoje, né? Que eu já vou deixar ela falar, não vou falar mais nada. Inês já está aqui hoje para ela falar que, além de advogado, ela é uma excelente conciliadora. Inês, me conta sobre essa questão de ser conciliadora. Qual que é a sua história, assim, para ser tão fácil, para ser uma pessoa tão que aproxima os outros, que sabe apaziguar situações? Quero saber da sua vida. Então, é um prazer muito grande estar aqui. É um orgulho participar desse projeto com você. E, como a Luísa bem disse, nós passamos horas a fio conversando de trabalho, de projetos, e nós duas somos uma incentivadora das outras. Isso. E isto é uma coisa tão intrínseca para mim, realmente de ser genuína em colaborar com o bem-estar do outro, de ver o outro melhor. Isso faz parte do meu propósito. Então, desde criança, eu já era meio que a eleita como a conciliadora da família. Ou seja, Aqui lá no pega-pega, a Inês já estava lá assim, gente, calma, que as regras são essas, vamos respeitar. já tinha aquele posicionamento É, assim, vamos negociar um pouco assim, até então eu não sabia as técnicas da negociação, mas já tinha um pouco do instinto disso. Então, na família hoje, eu até me policio para não ser mais a que fica fazendo as mediações, aquelas questões conciliatórias. Eu estou no meu papel enquanto um membro da família também que posso colaborar. Mas geralmente eu não, eu sempre fui a escolhida para ser a conciliadora da família também. E em relação à profissão, como que começou esse meu gosto, né, de negociar? Eu vou e confessar, de conciliar também, né? de negociar e conciliar. É, porque tem gente que negocia no litígio, na Sim, briga, né? E você não, você quer negociar, mas para deixar as partes menos pesadas, né? exato. Com menos aquele cargo, né? Enfim, continua. E essa questão mesmo, assim, que me chama muita atenção de ser uma boa conciliadora, é de ver como a pessoa vai ficar depois daquilo. Não é Uhum, simplesmente assim, vou apaziguar e pronto. É realmente fazer um diferencial, ter uhum. essa uma postura de realmente passar um algo mais para a pessoa, além de somente aquela negociação, né? Pura e Sim. simples. Sim, mas então você falou assim, ó, desde criança eu vejo que eu sou essa pessoa que está no meio das outras, assim, colocando assim as Ordem partes, né, ali, né? ordem no lugar. Então, você acha que qual característica você tem desde criança? É paciência, é tolerância, é generosidade? O que que faz uma pessoa ser um conciliador, ou seja, ser um apaziguador? Nós Uhum. estamos falando isso, gente, porque essa característica, para mim, é apta a um episódio inteiro. É difícil encontrar pessoas que têm essas características. Então, eu queria saber o que que você viu lá da Inês, criancinha, que você acha assim, eu tenho isso até hoje, e isso é importante para eu ser essa pessoa. Uhum. Uma coisa que eu sempre tive desde criança é saber escutar as pessoas, fazer este algo melhor pelo outro. Então, eu Uhum. acho que isso eu trago. Eu até vindo para cá fiquei pensando, né? De onde veio essa inspiração? A minha primeira parte que me veio foi: olha, o meu pai sempre conecta as pessoas e sempre quer fazer um algo melhor para eles. Mas essa característica de escutar, de ter um conselho sábio, de trazer uma boa solução para aquela
determinada pessoa, situação né, para aquela pessoa, vem da minha mãe, que é aquela pessoa sábia, que sabe escutar, que tem, assim, realmente, você está ali como escuta atenta, empenhado para o bem-estar do outro. Então, eu acho que eu já me espelhei muito disso, de ver como que foi a minha infância, né? Interessante. E seu pai, você falou, seu pai também tem essa característica ou é mais a sua mãe? O meu pai tem a característica de querer ajudar as pessoas, de fazer um algo pelo outro. Entendi. Ele é mais altruísta. Altruísta. E Aham. a minha mãe já é aquela pessoa sábia, que quer escutar, que vai sempre ter uma boa solução. Às vezes a situação tá ali, ó, um caos. E aí, de aprender a trazer essa calmaria para as situações, vem muito dela. Sim. A gente que trabalha com direito de família, você me trouxe um insight aqui. A gente que trabalha com direito de família, a gente percebe muito que a estrutura familiar, ela se mantém muito unida, por conta de algumas pessoas. Geralmente as pessoas mais velhas, o avô ou a avó, Uhum. enfim. E aí, depois que essa pessoa falece, parece que tudo se desestabiliza, porque aquela pessoa era aquela que unia, O né? elo O ali do. elo, e era aquela pessoa que apaziguava, que tornava as coisas mais calmas, enfim. E aí você falando dos seus pais terem essas características, Características. que um complementa o outro, querendo ou não, né? É uma baita escola, né, Inês? Para Sim. você, porque você chegou já com a família Uma já uma bagagem ali, bagagem né? boa, né? E você acha, então, além da influência dos seus pais no seu caminhar, na sua trajetória, o que que você achou que assim contribuiu ainda mais para você ser essa pessoa conciliadora, para ser essa pessoa que ouve o outro, né? Que compreende os problemas? O que que te fez na sua caminhada ser mais assim? O que me inspirou a me tornar essa conciliadora, que eu acho assim, que a gente já nasce com esse dom, mas o que me fez caminhar e ter gosto pelo que eu faço hoje foi a minha trajetória de trabalhar no comércio. Eu Uhum. trabalhei há muitos anos em atacado e uma das minhas primeiras atividades lá era ser cobradora. E eu tinha um pouco até de receio, de vergonha de ligar para a pessoa para cobrar. É muito E é chato, né? muito chato, É. mas aí eu criei um jeito próprio de saber ser, ter uma simpatia, uma firmeza, é claro, que eu estava fazendo uma cobrança, mas um jeito próprio de criar uma conexão com aquelas pessoas e fazer com que eles, no final, além de pagar, ainda ficavam satisfeitos. Eu recebia, inclusive, vários incentivos, prêmios das pessoas, assim, eu vou levar um presentinho. Aí os meus chefes falavam, mas como pode uma pessoa que faz cobrança, que é a pessoa que está ali fazendo pisando no calo da pessoa e ainda ser admirada. E Mas aí, é porque essa sua característica, desculpa te sim, cortar, mas é porque eu como amiga dela, eu vejo que essa sua característica também faz com que você demonstre que o outro é um ser humano. sim, não é simplesmente eu estou ali numa outra posição até de autoridade, e sim Exato. de compaixão pelo algum evento, algum episódio que fez com que ele ficasse inadimplente. E ali eu conseguia intermediar entre a empresa, entre a gestão ali com o cliente, para até que ele se resolvesse a vida dele para que ele continuasse sendo cliente. E aí eu tinha essa satisfação de trazer o retorno para a empresa, porque era gostoso eu falar, olha, eu estou reduzindo a inadimplência, estou criando mecanismos aqui, e também de trazer essa questão da continuidade do cliente ali, e eles acabavam se tornando realmente assim, não só clientes, mas tinham uma relação um pouco mais além, né? Sim, exatamente, porque você mostrou para eles que era possível haver né, eles passarem por uma situação tão constrangedora, né, que é uma cobrança, De- sem serem humilhados, né? Exato. Tornar a situação digna para eles, né? Ou menos Uhum. pior. Isso é É. muito importante, né, Inês? E aí você, então, trabalhava nesse lugar de cobrança, meu Isso, Deus. foi no Santa Teresa Comércio há muitos anos, que hoje é o Grupo Super Nosso, e Aham, aí eu fiz a minha trajetória lá e de uma forma assim, bem, que foi leve, era prazeroso trabalhar numa coisa que às vezes as pessoas nem gostavam, mas uhum. eu fiz daquilo ali uma oportunidade de
fazer algo diferente. Legal. E assim, hoje em dia, você falou da sua família. Você falou assim, olha, eu sempre fui a escolhida, the chosen one, né? The chosen É, one. é o Neo aqui do Matrix, o escolhido, para resolver os pepinos da família. Mas depois disso, assim, hoje em dia, isso você ainda é aquela pessoa, porque assim, cá entre nós, você ser conciliador significa você pegar problemas de uma parte, problemas de outra parte, esses, né, esses anseios de cada um Trale. se chocando e você no meio. Eu acho que é uma característica muito importante para nós advogados, como para quase todas as profissões, mas fato exaure a gente, Sim. né? E hoje eu fiz um exercício, assim, de realmente, eu ainda sou muito a escolhida para, né, diminuir algumas coisas em família. E hoje eu fico mais leve quando eu me posiciono enquanto a Inês, que também é um membro da família, direciono para um outro profissional, seja na questão jurídica, seja na questão de família ali mesmo, que eles resolvam. Eu posso até dar um norte, mas eu não sou mais aquela intermediadora da solução. Sim. Eu posso construir com eles alguma solução ou direcionar para um outro profissional, mas eu me sinto mais leve e mais do meu lugar a partir do momento que eu também sou um membro dessa família e não aquela que vai salvar, que vai solucionar o problema de alguma forma. Exato. E isso é outra coisa extremamente importante, né? Porque quando a gente, por exemplo, lá no escritório, se eu tenho um problema jurídico, não sou eu que vou fazer o meu problema. São os meus sócios que vão resolver para mim. E vice-versa. Quando o problema é nosso, a gente não consegue lidar com a objetividade necessária. Né? Quando o problema é do outro, por mais que você tenha empenho, dedicação, que você tenha responsabilidade com que seja do outro, é diferente, não é, Inês? Porque assim, pensa bem, ali você tem seu pai, você tem sua mãe, você tem os irmãos. Sobrinhos. Ali, às vezes, com um irmão você tem facilidade de comunicação, com outra, né, um pouco difícil. Como que você vai conseguir ser essa pessoa, sendo que os seus interesses e anseios também estão envolvidos, né? Acho difícil. Não sei se existem conciliadores que são capazes de fazer isso. Não sei. Aí a pessoa tem que estar muito bem elaborada, assim, para dissociar daquele problema e realmente ser um solucionador do problema, porque senão a gente se posiciona ou a meu favor, né, próprio, ou igual a advogar em causa própria, ou você tá ali resolvendo, não dá, são todos entes queridos. Então eu prefiro, neste ponto, ser apenas a familiar e direcionar para algum parceiro, para algum profissional mais qualificado, imparcial, para não ter emoção. Exato. Aí eles vão ter uma forma de realmente solucionar, trazer algo melhor para eles. Entendi. E assim, você consegue ver na sua vida benefícios por ser essa pessoa conciliadora? Muitos. Tô dizendo saúde mental também. Isso, Então conta mais sobre isso. Isso é muito bacana porque você consegue, às vezes a pessoa está com um problema do tamanho de um mundo, quando ele te procura, e às vezes você com uma visão separada daquilo, você consegue mostrar para ele outras possibilidades, várias oportunidades, conversar, tirar ele daquele foco do problema e positivando que aquilo vai trazer tem uma forma de resolver, que o problema dele não é único, mas não deixa de ser importante. Então eu vejo assim vários benefícios, porque as pessoas saem de uma forma diferente quando eu tenho essa habilidade, modéstia à parte, de trazer para as pessoas essa leveza, assim, vamos ver a vida de outra forma, esse problema que você está me trazendo aqui, eu já consigo vislumbrar dessa forma, vamos experimentar, mas também solicitando que ele participe dessa decisão. E aí eu vejo que a pessoa se sente acolhida, importante, porque ela participa dessas decisões, e também quem está do outro lado fazendo essa intermediação consegue mostrar para ele uma visão diferente do que ele está ali enxergando naquele momento. Com certeza. Isso é muito gente, tudo é interessante para mim, vocês estão vendo, né? Porque você falou uma coisa, Inês, que eu amo, que é o seguinte: primeiro, quando as pessoas chegam até nós, sejam os nossos amigos, sejam clientes, sejam pessoas, tá? E elas chegam para nós e nos contam um problema que elas estão sofrendo.
Gente, pra gente pode ser a coisa mais ridícula do mundo. Mas pra pessoa, gente, a pessoa tá sofrendo. É Ela a tá sem questão da vida dormir. dela ali, Ela Eli. é exatamente, ela tá ali angustiada com aquilo. Então, vilipendiar o sofrimento do outro não é legal, Não, né? O que você pode fazer? Trazer luz para o outro, exato. trazer racionalidade a uma pessoa é também uma forma de cuidar das pessoas. Ou seja, Exato. olha, parece que é ruim isso que você está vivendo. De fato, tá ruim para você porque você está em sofrimento, mas deixa eu te contar que isso aqui tem solução, né? Deixa eu te contar que isso aqui a gente pode ter outros caminhos para se pensar esse problema, né? Isso é muito importante. Sim. Isso que você falou faz todo sentido. E assim, a linguagem também, né, Inês? Eu quero que você fale um pouquinho disso. A linguagem também que a gente pode falar, que é algo às vezes difícil para muita gente, porque você tem que ser delicado para É o falar. há que ser firme sem perder a ternura. Exatamente, frase linda. Porque você precisa. Não adianta só porque a pessoa está ali numa situação delicada, você acolher e comungar daquela situação. Se ela te procurou e você é aquele meio para solucionar, para trazer algo melhor para ele, você também tem que falar a verdade. Você também tem que dar uma. Vamos trazer essa pessoa aqui para a realidade, mas tudo é a forma como você fala. Você pode falar como a sua amiga, né? Você mostrou para ela positivando o que ela já conquistou ali, que era um momento passageiro até a questão hormonal, como você poderia ir lá e cravar para ela uma forma que ficaria muito mais brusca dela Ou receber. então chegar e falar assim, nossa, Nossa, nem realmente, e ficar tá péssimo. confirmando É, que só existe ali um buraco naquele problema dela. E aí a gente tem essa forma, é muito importante, tanto dar o tom de voz, a firmeza que você vai falar, mas trazendo a realidade e outras soluções. Não é só comungar, nossa, realmente a vida tá difícil, não tem nada para fazer. É a gente sempre achar uma forma criativa, tranquila, e nem sempre vai ser tranquilo, mas naquele momento a gente vai passar para aquela pessoa, às vezes ela está precisando de uma segurança, de um um afago, apoio, um né? apoio para ela seguir os próximos passos. E Uhum. quando ela consegue acalmar, ela vai trazendo para a gente elementos que a gente fala, olha, eu posso ajudar ela mais além, porque ela me trouxe outros elementos que confirmam que eu posso dar uma entrega melhor para ela. Com certeza. Então, o conciliador também, ele tem que usar de estratégias também Sim, de intervenção, né? Eu sempre falo que eu vejo o conciliador, né, aquele que fez, né, cursos, que tem capacitação também, né, enfim, vocês são essas pessoas que para mim se parecem com psicólogos, eu ou sou seja, perguntada direto, você é psicóloga, você é consteladora? Porque a gente tem este feeling, você tem que ter alguma coisa assim para trazer algo melhor para a pessoa. E aí, por exato. que é parecido? São profissionais que têm que ter a escutativa, uma percepção mais aguçada para alcançar o que a pessoa quer. Às vezes ele chega falando de um ponto, mas na verdade a situação que ele quer resolver é um pouquinho mais atrás. Então a gente tem que ter essa Exatamente. percepção para conseguir trazer. E é por isso que às vezes a gente é confundido com o profissional da ajuda, os psicólogos, que também são meus parceiros, e os consteladores. Exatamente. E uma questão que eu acho importantíssima é que eu sempre falo com os amigos psicólogos que assim, basta uma intervenção errada para acontecer tragédias. Exato. Então, assim, além da escuta ativa que pessoas que trabalham com pessoas têm que ter, tem que também ter uma certa perspicácia de Sim. olhar, ouvir e entender a hora de Fazer uma manifestar, de fazer intervenção. uma intervenção, de criar, né, uma objeção, de falar, por que você não tenta isso? Porque às vezes não é o momento. Fazer perguntas é muito importante, Uhum, porque às vezes a pessoa chegou com aquilo ali e você começa a fazer perguntas, é uma responsabilidade muito grande de quem está nesse papel do conciliador, de também saber o limite, de onde intervir,
enquanto ser humano mesmo, ou aquilo ali, a pessoa às vezes nem está pronta para aquilo, ela não está vai aceitar bem. disposta, mas até onde ela chegou, eu posso intervir, mas qual que é a forma de passar para ela? Saber da nossa responsabilidade, que às vezes a pessoa está tão assim, imersa naquele conflito, que ela vai precisar de ter alguém. Aí ela se espelha em você. Então, essa parte da intervenção é muito importante. Eu vou falar para o outro, de que maneira, para que ele tenha um bom proveito daquilo e não fique mais perturbado ou confuso para resolver. Com certeza. E tem uma situação também interessante, gente, que é o seguinte: eu e a Inês, a gente se conheceu, já gostamos uma da outra De de graça, e a gente participa de alguns grupos em comum, tá? De trabalho, assim. E eu acho muito interessante o fato de que você, com essa sua característica, eu sou muito afobada, sou muito. Quero pra já, eu quero sei o quê, ansiosa, vamos fazer tudo e fulano não tá fazendo, vamos colocar essa pessoa para fazer. Eu rodar isso sou aí. muito assim, afobada. E uma das coisas que você fez comigo sem você nem perceber Olha, foi assim: calma. Aqui estamos fechadas, eu com você, você comigo, vai dar tudo certo. A gente vai conversando. Se for demais para nós duas encarar essa essa incumbência, missão essa missão, a gente conversa juntas, toma uma postura. Então, assim, sem você. genuíno, então, porque eu nem sabia. Exatamente, eu não contei isso para você para eu contar aqui. Olha, Era surpresa. Sem você perceber, em um momento da nossa relação, você apaziguou ali sentimentos que eu estava tendo de inquietude com uma situação nova, porque tudo aquilo que é novo nos gera assusta. ali um estranhamento, né? Primeiro, um medo e tal. E foi tão interessante que a gente estava na euforia de termos sido convidado para um cargo de muita importância e a gente estava feliz, mas ao mesmo tempo assim, e agora? Como vamos conciliar mais este projeto? E a gente você também foi um momento assim de apoio e tudo, mas eu não imaginava que eu tinha chegado até você com essa Foi. calmaria. Que bom. Eu tava assim, sei E lá, agora? 9 horas da noite, entendeu? Assim, saí do Pilhada. escritório, tô assim, tô uma pilha de nervo, já xinguei, já briguei, já ri, já chorei, foi tudo um dia só. E aí Inês me liga e fala: olá, querida, tudo bem? Ó, vamos encarar isso aí e tal, vai dar tudo certo. Então, assim, é muito importante para muitas vidas, pessoas como você, que tem Olha, essas características. Porque tem gente que é ou muito acelerado, igual a mim, ou muito o que não quer sair do lugar sim, comum, acomodado, acomodado. Então, as duas pessoas precisam de equilíbrio. Claro que ser uma pessoa ativa demais, né? Mas assim, desesperada, igual a mim, tem seu lado bom. Significa que eu também sou corajosa, ousada. vou para frente. Mas ao mesmo tempo eu sofro porque eu quero tudo para ontem, eu quero que as coisas sejam da forma como eu planejo, né? Então eu já quero chegar num lugar com as coisas em Tudo ordem. pronto. Mas eu já estive assim, e a gente é um treino que a gente vai percebendo assim, vamos programar. Quando uma pessoa tá assim, deixa eu ser este elemento de calmaria, daí a pouco o Exato. outro, eu falo que tem eu até fiz um post sobre isso, sobre a escada, né? No momento, você é a escada do outro. Daí a pouco o outro caminha e é o outro que precisa que você seja aquela escada. Então, assim, é muito interessante como que tem as complementariedades, os momentos da vida e cada um tem a sua importância É, e tem aquele momento que foi crucial para o próximo passo, com igual a gente certeza. aquele dia. Com certeza. E isso é importante também nas nossas relações Sim, interpessoais, né? Porque do mesmo jeito que a gente é amigo e você me ofereceu naquele momento um afago, sem nem perceber, a gente também tem relacionamentos afetivos, sim. amorosos, enfim, e que a gente precisa também desse eu vou para frente, mas eu também retrocedo em alguns E tá momentos. tudo certo, não é só ir
ir caminhando, a gente precisa parar, respirar, ter alguém de apoio, seja no trabalho, na família, com os amigos. Com Isso é muito certeza. importante para a gente estar caminhando assim, um impulsionando o outro, não é só ir, tem que ter, a caminhada tem que fazer sentido, né? Com E certeza. mais leve. E você falou também uma coisa que eu lembrei aqui, gente. Olha pra você ver, ó. Não vou nem falar quanto tempo que eu já formei, mas faz muito Muito tempo. tempo. E eu lembrei de um professor maravilhoso que eu tinha, que era o André Leal. Ele dava processo civil na PUC. Amo. E ele fazia o seguinte: ele mandava a gente decorar conceitos jurídicos. Gente, é isso mesmo, decorar. Decorar. Mas é muito interessante que, por incrível que pareça, eu sei conceitos jurídicos até hoje por conta do André. Como que fica marcado ali, né? E sabe um dos conceitos que eu me lembro? É o que, que é uma transação? Transação são concessões recíprocas. Isso eu nunca esqueci. Então, ou seja, para conciliar, é preciso entender que as partes vão ter que abrir mão, É, né? Em algum momento das coisas. Porque se os interesses são antagônicos, é como que impossível vai? chegar a uma conciliação. Isso é basilar, né? Verdade. Então, a gente tem que fazer essa ponte na vida dos outros. Não só, gente, esse episódio, esse podcast, não é só para a advocacia. É pra É para a vida. vida. A gente tem que entender a hora de aceitar, né, o que o outro quer, mesmo que a gente não queira. E a gente também tem que se impor em certos momentos e falar, olha, eu quero isso por conta disso, por conta disso. Eu acho que é justo a gente seguir por esse caminho. Mas tudo com conversa, tudo isso com respeito, né? Respeitando a dignidade, Respeitando. né? E tem uma questão que você falou aí sobre a conversa e o outro expor o que que faz sentido para ele, alinhar as expectativas. Porque às vezes a gente entra, porque tem muito assim, se eu fiz uma negociação, eu saí perdendo, mas para ficar livre, eu vou fazer. Não é sobre isso, é sobre a gente chegar e este é o papel do conciliador de mostrar para eles as oportunidades, as possibilidades, e ele vai aceitar ou não. E a gente também tem que sair do papel do alecrim dourado de falar assim, eu tenho que resolver isso, eu vou conciliar a todo custo. Não, tem situações que não são conciliáveis, Uhum. mas se a gente dá a oportunidade para as partes conversarem e alinhar as expectativas com ela, isso fica fluido e ninguém sai com a sensação assim, eu resolvi para ficar livre, eu perdi, mas eu estou resolvendo a situação. E pelo contrário, os dois ganharam, as duas partes ou mais que estiverem envolvidas, se eles conseguem fazer isso, e este é o nosso papel da responsabilidade e de trazer clareza, de colocar as cartas à mesa. Aí sim a gente consegue sair satisfeito, mas se não deu também, porque nem tudo vai ser conciliável, nem tudo. E às vezes dava uma frustração assim, poxa, eu caminhei até aqui e não Uhum. resolveu, mas resolveu porque fez as pessoas refletirem até o que elas queriam ou não naquele momento. Ou ratificarem aquilo que elas Exato. Ou queriam. então falar, é por aí mesmo, eu quero fazer, vamos ajustar e também tá tudo ok, né? Exatamente. Gente, olha, você viu como é que passa Passou rápido, rápido não é? demais, Na hora que você tá muito bom. começando a ficar assim, realmente assim, meu Deus, eu sou capaz de ficar Adoro. mais uma hora aqui Ficaria conversando? aqui com a Luísa horas, porque fora daqui a gente já fica muito tempo falando de Já. muitas coisas São boas, muitas horas no telefone, gente, uma projetos, loucura. telefone, enfim, isso é para outro episódio. Exatamente. Mas, minha querida, foi um prazer tê-la aqui comigo. Eu espero que você tenha gostado. Amei. Eu achei muito válido na minha formação. Eu já tenho percebido essas suas características Uhum. e eu espero que não só você é uma inspiração para mim, e eu espero que seja para muita gente, né? Porque o que a gente precisa no mundo é de paz, né? É de leveza e não de mais litígio. Litígio está por Não, tá fora, por fora. né? Vamos pacificar. E eu Exatamente. agradeço imensamente o convite, desejo muito sucesso, né? Que tudo vá muito além da advocacia, que sua vida flua como você. Já tá fluindo, gente. Já tá tudo certo. Inês, quer deixar rapidinho as suas redes sociais Ah, para as sim. pessoas? Meu arroba é Advocacia Inês Amoreira. Isso aí, gente. Siga a Inês nas redes sociais. Ela é maravilhosa, pessoa, assim, da melhor qualidade, viu? Então,
Acabamos já, passa Que muito pena rápido. que acabou. É triste o fim, mas temos que partir. Gente, toda sexta-feira a gente coloca um Aí, ó, episódio toda do sexta-feira. Muito Além da Advocacia no Spotify, tá? Lá é só áudio. E como a gente tá aqui mostrando os nossos rostinhos bonitinhos, se quiserem ver a gente, tem no YouTube também no meu canal, tá? Spotify e YouTube estão dentro da minha plataforma do Instagram, ou seja, @luisamendonça.adv. Não se esqueçam. Me siga lá, que eu passo o link por lá sempre, tá lá na bio, tudo bem? Muito obrigada e até o próximo episódio.